Olá, exploradores! Exploradores do conhecimento, chegamos à nossa aula de número 6. O tema de hoje vai ser Possessive Case, Possessive Pronouns and Demonstrative Pronouns. Parabéns, porque tem que ter determinação, foco e força de vontade para alcançar essas gemas. Muita gente deixou o caminho, deixou essa jornada antes mesmo de conseguir The Focus Gem, a joia do foco, tá? E vocês estão em busca, estão quase alcançando, está no meio do caminho de alcançar a gema da dedicação, The Dedication Gem. Então, vamos começar a aula de hoje, aula número 6. Curso básico de inglês, Enola Gems. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu queria apresentar para vocês 3 verbos regulares. É regular porque ele é tranquilaço, que nem o love e o like. Tem o Szinho no final, na terceira pessoa. No mais, ele é sempre igual, ele não varia. A gente tem aqui o verbo to get, repeat, to get, ok? Get, ele na terceira pessoa he, she, it fica gets. He gets, she gets, it gets. Como todo verbo deveria ser, né? Mas como a maioria dos verbos no inglês. Verbos chamados verbos regulares. A gente tem, assim, o significado de to get. To get. Get tem uma infinidade de significados. Get on, get in, get over, get away. O exemplo que eu trouxe é how to get away with murder. Na verdade, get away with murder. To get away with murder é How to Get Away with Murder é o nome do seriado. O seriado da Netflix. Mas to get away with murder significa se safar de um assassinato. To get, ele tem muitos significados diferentes. É uma expressão, na verdade, nesse caso. To get away with murder significa se safar, se livrar, como de um assassinato, como um assassino, tipo, sem levar a culpa. Essa é a ideia. Mas to get tem uma infinidade de significados diferentes. Nesse caso é o away, get away. Mas tem get over, get in, get on. Enfim, tem get pra tudo. Mas, assim, no sentido mais limpo, mais básico, por assim dizer, mais clean, a gente tem to get, seria como pegar. Seria uma coisa assim que tu recebe, que tu... é pegar ônibus? Não, pegar ônibus é tu que vai atrás do ônibus. Então não é get, é outro verbo, é o take, mas isso é coisa para outra aula. Mas to get dá a ideia de passividade, da ideia de receber. Tu pegou, mas porque alguém te entregou, entendeu? Pode significar receber, adquirir e ganhar. Pode ser ganhar de receber mesmo, não é ganhar de alguém. É ganhar de ganhar um presente, por exemplo, receber, nessa ideia. Ganhei um presente, nesse sentido, sabe? O to get tem essa ideia de passividade. Passive. Tá? O verbo to think. O verbo to think, eu encontrei aqui acho que seriado, eu nunca ouvi falar, mas a classificação é 12 anos, deve ser adolescente. Think big. Pense grande. Pense grande. Think big. To think é infinitivo. Sem o to na frente e sem o sujeito para conjugar, só think big significa que o verbo está expressando uma ordem. Então, um verbo imperativo. Think big. Aquele think, aquele TH de linguinha. Think big. To want. To want é o verbo querer. I want water. I want water. Eu quero água, por exemplo. I want, o exemplo que eu trouxe aqui na imagem é o famoso velhinho, né, que representa o capitalismo em si, o próprio Estados Unidos. É o Tio Sam. Tio Sam falando, apontando pra ti, falando I want you. For US Army. US Army. US vem de United States
Army significa a força militar, né? Então, I want you for army. Eu quero você para o exército americano. Recrutamento, estação de recrutamento mais próxima, aqui embaixo. I want you. Quero você. Agora a gente tem aqui os demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Os pronomes demonstrativos. A gente tem aqui uma ideia. A ideia que eu quis passar com essas imagens de que. A gente tem aqui. A gente tem aqui. A gente tem nesse ponto aqui. Que. E mais adiante eu coloquei uma imagem da mesma chave, só que menor, para dar a ideia de que ela está longe, que ela está lá atrás. Se ela está lá atrás, a gente diz this ou that. A gente diz that. TH, aquele som, né, com a língua entre os dentes. That. That key. Aquela chave. Ok? Aquela chave. That key. Aquela, né? A palavra aquele, aquela, dá a ideia de que tá longe. Tá longe, tá? Então não se preocupem com o feminino, com o masculino, que isso aqui é tudo igual no inglês. Não faz diferença aqui, nesse momento. No demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, tá? Não se preocupem com o gênero. Não tem nada a ver com demonstrative pronouns. Depende da palavra, que as palavras não têm gênero no inglês. A gente usa that para dizer aquele, aquilo, aquela. That, nesse caso, a gente tem uma chave. Key, that key. Aqui perto, aqui. Quando está perto, próximo, a gente chama de... A gente aponta, como se a gente estivesse apontando, olha. This key, esta chave. Este ou esta? Esta chave. Esta chave aqui, da ideia de próximo, da ideia de aqui. E lá longe é aquele ou aquela chave. That key. Eu tenho this key e that key. This key, esta chave. That key, aquela chave. Se for no plural, a gente não faz diferença de gênero, né, para as palavras aqui no inglês. Mas para quantidade singular e plural a gente faz. Se tiver aqui perto, a gente pode dizer this. 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 Tem um som assim como se tivesse um Z no final. Opa. A gente fala com uma terminação que lembra um som de Z. This. Tá? Enquanto this é mais curto, é mais breve, é mais rápido, não tem som de Z no final. É como se terminasse com S mesmo, igual termina. This key and this key. Ok? This e this. This. Singular, esta chave. This key. Plural, estas chaves. These keys. This. Tem uma terminação diferente, mais puxada para o Z. Tá? Lá longe, aquela chave. Singular. That key. Plural, lá longe. Those keys. Those keys. Nossa, professor, achei que keys em inglês fosse beijo. É beijo também, a pronúncia é a mesma, mas escreve diferente, tá? Mas o som é o mesmo. Então a gente tem esta chave no singular, aqui perto. This key. Estas chaves no plural, aqui perto. These keys. A gente tem aquela chave no singular lá longe, aquela. That key. A gente tem aquelas chaves no plural lá longe, aquelas. Those keys. Ok? This, that. These, those. Ok? A gente faz diferença de singular e plural. Aqui e lá. Então, falando de aqui e lá, a gente pode fazer essa tabelinha aqui de demonstrative pronouns. There,
que é lá. Here é aqui. There significa lá, lá longe, da ideia de distante de ti, distante de quem está falando. Here. Here é aqui, significa aqui, próximo ao quem está falando, né? Interlocutor. There e here. Lá e aqui. A gente tem singular e plural. No singular, se tu pensar em alguma coisa que está longe, there, que está there, over there, tipo lá longe, a gente tem that. E se tu for pensar numa coisa, né? E for pensar em aqui perto, here, tu fala this, this, this. No plural, se tiver uma coisa lá longe, over there, lá, acolá, como diz, se uma coisa longe, there, no plural tu fala those, those. Se estiver no plural e estiver próximo a você, você fala these. A terminação tem um som de Z. Esse aqui na terminação tem um som mais breve, termina com som de S. Esse aqui tem uma terminação mais longa que tem som de Z. Então, that, those, this and this. Ok? Eu fiz bem forçado agora para vocês conseguirem ver a diferença, mas ela é muito sutil numa frase muito longa ou no meio de outras palavras escondidas. Tá? É muito fácil ouvir uma pela outra. Iniciando agora com os possessive pronouns, eu trouxe para vocês primeiro os sujeitos que a gente já conhece muito bem, eu e você, I and you. I, you. First person singular. I, o possessive pronoun vai ser mine. Ok? I, mine. I, mine. Second person singular. Segunda pessoa, você. You. You vai ser yours. Tá? Olha, eu tenho um exemplo aqui, ó. This, este, né? This is my car. Isso aqui é uma frase de possessive adjective. Ó, o pronome adjetivo tá aqui e vai adjetivar quem? O carro. Aqui o substantivo. Este é meu carro. Esse é o meu carro. Tá? A tradução disso aqui, isso aqui é meu carro. Eu tô apontando, eu tô aqui tocando nele. This is my car. This is my car. This is my car. This is my car. Tá? E se eu for transformar, se eu for usar um possessive pronoun, a frase vai se transformar. Tipo, ele é utilizado, possessive pronoun, para enfatizar que uma coisa é tua, no caso do mine, né? Mine. É meu. É meu, mas é um meu do que eu já sei do que eu tô falando. Se eu já sei do que eu tô falando, eu não vou repetir de novo o mesmo substantivo. Falar de novo, ó, esse é meu carro, esse carro é meu. Não preciso mais falar, esse carro é meu. Se eu tô falando this is my car, esse é meu carro, eu posso enfatizar de novo e dizer this is mine. Dessa forma. This is... cadê meu? This is my car. This is mine. Este é meu. Este ou esse, pertinho, ideia de perto. Esse é meu. Esse é meu. Mas esse é meu, esse o quê? Esse carro. Tem que ser uma coisa que já foi dita antes, sabe? Ou que talvez não tenha sido dita, mas uma coisa que seja óbvia. Tá? Ó, exemplo, segunda pessoa. Bora passar pro you. Depois a gente olha exemplos de vídeo, que fica mais fácil de observar e de pronunciar de tanto ouvir, né, a pronúncia deles. A gente tem the second person singular, you, and the possessive pronoun, yours. Ganhou um S aqui, ó, em comparação ao possessive adjective. Então, aqui, esse é o meu carro, esse é meu. Aí eu vou apontar para lá, esse é meu. E aí, logo em seguida eu vou te falar
vou apontar vou olhar ao redor, vou ver um carro igual ao meu, só que não é o meu, é o teu. E eu vou te falar assim, ó. That is your car. Isso aqui, essa frase que eu acabei de escrever, ela é de possessive adjective, your, tá? É aquilo que a gente já viu, antes do verbo to be, a gente já viu. That is your car. Aquele lá, aquele é o seu carro. That is your car. Agora, transformando pro possessive pronoun, pro pronome possessivo, a gente tem that is yours. Se eu já mencionei, então eu não vou repetir de novo o substantivo. Eu não preciso repetir de novo o carro. Ou se de repente fica óbvio que eu estou falando de uma coisa, eu não preciso falar o substantivo. Eu posso só indicar a possessão. Isso está dando ênfase de que eu, nesse caso eu ou você, somos donos das coisas. Então, chegamos juntos no estacionamento, os dois desbloqueamos o carro e o carro apitou. Aí eu olhei pra ti, tu olhou pra mim, aí eu te falei, this is my car. This is mine. Esse carro é meu. Este é meu, tá? Ele é meu. E logo em seguida eu vou te falar, that is your car. Eu olhei ao redor, vi um carro igualzinho e provavelmente é o teu. E eu te falei, that is your car. Aquele é o seu carro. That is yours. Aquele é o seu, tá? Então é isso. A substituição do possessive adjective como my car ou your car. Deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Então, a gente tem aqui a junção do possessive adjective daquela aula lá. Possessive adjective, por exemplo, my, e o substantivo car vai ser substituído na frase por um possessive pronoun. E a frase vai ficar menor, vai ficar com uma palavra a menos. E a gente pode fazer isso quando a intenção da comunicação não é ser entendido. Então, se a pessoa já sabe de qual substantivo tu está falando, tu só quer enfatizar a posse de que tu é dono, ou que ele é dono, que ela é dono, que você é dono, então troca your car, nesse caso, por yours. This is my car. This is mine. That is your car. That is yours. Certo? Trouxe aqui alguns vídeos, alguns exemplos, tá? Vamos ver aqui de cima primeiro. The world is mine. 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 Poderia falar the world is my world. O mundo é o meu mundo. Ou o mundo é meu. Tá? The world is my world. Mas para não repetir o substantivo, substituiu my world por mine. The world is mine. The world is mine. Outro exemplo é um pouquinho mais complicado, mas como a gente já viu got, a gente tem aqui you got me, you got me, you got. Got é o passado do verbo get, tá? A gente ainda não entrou em passado, mas só para deixar adiantado para vocês, poderia ser receber, você nesse caso pode ser pegar, mas não no sentido de ir lá e pegar, no sentido de receber, igual eu falei de pegar uma gripe, nesse sentido. You got me. Você me pegou thinking. Lembra do verbo think? O verbo pensar. You got me think. Me pegou pensando. About é sobre, a respeito, tá? About. When é quando. Então, you got me think about when. Você me pegou pensando a respeito, sobre
quando você foi... Isso aqui a gente vê depois, tá? É o verbo to be no passado, mas não se preocupem com isso. Se preocupem com essa única palavra aqui na frase. Mine, tá? Você me pegou pensando sobre quando você era minha. Ouçam aí, o Charlie Puth. You got me thinking about when you were mine. You got me thinking about when you were mine. Oh, you got me thinking about when you were mine. Oh. A gente tem aí, you got me thinking about when you were mine. Poderia ser, por exemplo, you got me, você me pegou, thinking about, pensando sobre, when you were, quando você foi ou quando você era, my girl, por exemplo. My girl. Você me pegou pensando quando você era minha garota. My girl. You got me thinking about when you were my girl. Só que até pra rimar, até ficou muito melhor my. Até pra tempo musical, né? Então tá, é errado falar nesse caso substituir esse mine por my girl? Não é errado. Não tem nenhuma regra em inglês que diz que é errado. Mas é uma forma mais comum deles falarem. É usar os possessive pronouns. Eles usam mais constantemente eles do que os próprios possessive adjectives. Os possessive adjectives são os que nós, brasileiros, a gente usa de fato, né? É muito natural pra gente usar, porque seria uma tradução direta. Coisa que o possessive pronoun não é tanto isso. O exemplo para Yours que eu trouxe para vocês é uma música extremamente conhecida. Eu acho que no YouTube no passado já foi um recorde com acho que mais de 1 bilhão de views. I'm yours. I'm yours. Certo? Esse é o Jason Mars e ele tá cantando I'm Yours. Para vocês que já sabem o verbo to be, já estão oferecendo to be. Então, I'm yours. Observem que todos os possessive pronouns aparecem no final da frase. Sempre. É o local gramatical que eles ficam. Esse é o lugar deles. Fim de frase. Ele fala aí umas 500 vezes I'm yours. Eu sou is his house. This is his house. Esta é a casa dele. This is his house. Esse his house, pode ver que o his, ele aparece na frente, ele aparece antes do substantivo que é a casa, que ele vai dizer de quem que é a casa. É dele, tá? Isso aqui é possessive pronoun? Não é. Por quê? Porque na estrutura o his está vindo antes, indicando que ele é um possessive adjective, tá? Já que o his, ele é tanto possessive adjective quanto possessive pronoun. Nesse caso aqui, ele é adjective. Adjective foi aquele que a gente viu antes do verbo to be, tá? Ele apareceu antes do substantivo, antes do noun, antes da palavra house. Nesse outro caso aqui embaixo, the house is his. The house is his. The house is his. A casa é dele. Nesse caso aqui, a gente tem o que a gente está estudando agora, um possessive pronoun. Possessive pronoun. Por quê? Porque é fim de frase, lembra? Possessive pronouns são fim de frase. É fim de frase e ele faz com que aqui ele possa ser substituído por um possessive adjective, his, e o substantivo house. Então, the house is his house. Não está errado, the house is his house. A casa é a casa dele. Só que para não ficar dessa forma, ficar repetitivo, house, a casa é a casa dele, fica the house is his. A casa é dele, tá? Uma outra forma. Conseguiu substituir é porque é um possessive pronoun. Fim de frase, possessive pronoun.
Possessive adjective é geralmente penúltimo da frase, antes do substantivo, do noun, que nesse caso é casa, é house. Então tá aqui mais exemplos de this is his house, the house is his, the house is his house. Esse último aqui seria o que mais seria falado lá fora, tá? Aqui não tá errado, mas seria menos comum para eles ouvir esse tipo de coisa. Agora, se a gente tá falando não dele, se a gente estiver falando dela, deixa eu pegar aqui os his. A gente teria, então, this is, voltando aqui para a primeira frase. Primeira frase. This is her house. Essa é a casa dela. This is her house. This is her house. Essa é a casa dela. Isso usando possessive adjective. Agora usando o que a gente está aprendendo hoje, possessive pronoun. The house is hers. The house is hers. Certo? Outra forma de falar isso, mas menos comum. The house is her house. E aí a gente tem um possessive adjective. E não o que a gente está estudando hoje, possessive pronoun. Her house. The house is her house. Tá errado? Não tá, mas soa estranho. Então, the house is hers. A gente transforma possessive adjective e um substantivo, a gente troca isso por um possessive pronoun. Aqui eu trouxe, na verdade, a música ela não é muito fácil. Na verdade, não foi nada fácil achar uma música que tenha his or hers. Tá? É muito pouco utilizado em poemas e músicas, mas é muito utilizado no dia a dia, no falar mesmo. Então eu trouxe aqui both. Both, para quem não sabe, é ambos. Os dois, ambos. His and hers. I wanted. I wanted. É um pouco difícil, porque o want termina com T e aí tem o it. Para não ficar esse som repetitivo de tem muita gente que fala I want it. I want it. Como se ignorasse esse T. I want it. I want it. Repeat. I want it. Mas pode falar I want it. Pode. É um pouco mais britânico e mesmo no Reino Unido não é todo mundo que fala assim não. Mas eu já vi e pra ele só pareceu normal. Both his and hers, I want it and I got it. I got ou got. Tem gente que fala got e tem gente que fala got. Um é britânico e o outro é americano, não lembro qual dos dois. Mas I got ou I got tá certo. É o verbo pegar no passado. Então, traduzindo aqui o que ela tá falando. Both, ambos. Os deles, os delas. Eu quero, eu adquiro, eu consigo, eu pego. Então, é no sentido de ter, de receber, de comprar, nesse caso. Ela, na música, ela é mais riquinha, né? E tudo que ela quer, ela compra. Ela fala de 1 milhão de coisas, ela fica repetindo, eu quero, eu compro, eu quero, eu compro, eu quero, eu pego, eu quero, eu pego, eu quero é meu. Tipo, dinheiro não é um problema pra ela. Então, nesse caso, as coisas deles ou delas, poderia ser as coisas, uma roupa não, mas umas coisas masculinas, femininas, não importa o que seja. Se ela quer, ela tem, ela pega, ela consegue, ela recebe isso, ela adquire isso, tá? Both his and hers, I want it, I got it. Both his and hers, I want it, I got it. I want it, I got it. De pronúncia, I got it. Eles transformam esse T aqui depois do O em R no som. I got it. I got it. Both his and hers, I want it, I got it. Tá? Então esse foi o único exemplo que eu encontrei. Foi extremamente difícil, quase ninguém usa em músicas, mas no dia a dia usa bastante. Então é muito importante a gente ver exemplos assim. Continuando aqui com mais uma third person singular, terceira pessoa do singular, a gente tem para coisas, objetos, animais. A gente tem eat,
para possessive pronoun it. No caso, a possessão dessa bola, de quem que é essa bola? É do cachorro, do doguinho. Então, this, essa aqui, ó. This ball is, essa bola é, this ball is, esta bola é, it's ball. O que acontece aqui na terceira pessoa do singular para it's é a mesma coisa que acontece para a terceira pessoa do singular para his. Então, tanto o possessive adjective quanto o possessive pronoun se escreve da mesma forma, escreve it's. Daí, você precisa observar a ordem que ela aparece na frase. Se aparecer antes do substantivo, que nesse caso é ball, a gente tem um possessive adjective. Se aparecer em fim de frase, como sempre, todo possessive pronoun aparece em fim de frase e substitui tanto um possessive adjective quanto um substantivo, no caso a bola. Então a gente tem this ball is its. This ball is its. Essa bola é dele. Ele quem? Um animal, um bebê. Nesse caso é um animal, nesse caso é um doguinho. This ball is its. Tá? Substituiu, viu? A mesma coisa. Essa é a regra. Possessive pronoun substitui possessive adjective e um noun, que está sendo adjetivado aqui. Tá? Se a gente bora falar de plural, acho que ele não fez nenhuma com plural e aqui a gente tem a oportunidade pela imagem. Então, vocês podem ver que o doguinho aqui não tem só uma, mas ele tem várias bolas. Então, estas bolas, estas aqui, estas, tá? Tô falando estas, todas. Deixa eu trocar aqui de cor para facilitar a visualização. Ó, estas. These balls, plural, these balls are, plural, né? Não é is, é are, na terceira pessoa. These balls are its balls. Tá certo? Tá certo. Mas não é possessive pronoun. Eu tenho um possessive, adjective e o substantivo no final, o noun. Só vou substituir esses dois por um possessive pronoun, que se escreve da mesma forma nesse caso, que é its. Então vai ficar these balls are, these balls are its. These balls are its, tá? Ficou longe aqui, mas é uma frase só. These balls, esqueci um S aqui que é plural, tô falando de várias, tô falando are, então é plural. These, estas bolas são dele. Its, tá? Possessive pronoun. Essas bolas são deles. São dele. Essas bolas são dele. These balls are its. These balls are its. Possessive pronoun para we, ours. Dessa vez ele é diferente a escrita, né, do que do possessive adjective. Ele ganha um S. Esse aqui é o possessive adjective e quando ele ganha um S ele vira um possessive pronoun para first person plural. First person plural. Primeira pessoa do plural. We. Deixa eu ver. That, aquela, aquele. That. Shop. Eu vou mostrar essa palavra aqui pra vocês agora. Shop é loja, tá? Pode ser loja de qualquer coisa. Shop.
Ué, mas shopping não é um shopping mall e tal? Não, dessa forma escrito aqui, ó. Não é um shopping que a gente passeia, não. Como a gente faz aqui no Pará, a gente rouba o ar-condicionado. Não é esse, é that shop. A gente não rouba, né? A gente compartilha o ar-condicionado. That shop, nesse caso, shop é uma loja qualquer, tá? Pode ser, eu não vou falar que tipo de loja é, pode ser qualquer loja. That shop is, que é singular, é só uma loja. That shop is our shop. Eu e você, tá? Suponhamos que nós dois, a gente é sócio e a gente tem uma lojinha. Então a gente tem that shop is our shop. Essa loja é a nossa loja. Tá certo? Não abro mão. Então, tá certa a frase? Tá certo. Mas dificilmente eles falariam dessa forma porque fica repetindo shop, 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 shop. Para cortar, eles vão falar that shop is ours. That shop is ours. Ok? Outra forma de falar that shop, aquela loja. That shop. That is ours. Esta é nossa. Esta é a nossa. That's ours. Esta é a nossa. That's ours. A nossa o quê? Loja. Se eu estiver apontando, se a gente estiver conversando sobre a nossa loja, e de repente a gente olha assim de longe e eu falo, that's ours. Ela é nossa. Sabe? Com propriedade, com dono, como um sentimento de dono mesmo. Possessive, a ideia do possessive, seja adjective, seja pronoun, seja case, que a gente vai ver ainda nessa aula, possessive case, tudo está direcionado a quem é dono do que, tá? E aqui a gente tem you de novo a escrita é yours, mas é utilizada de outra forma. Eu tenho um exemplo bem legal para mostrar para vocês. Mas antes de mostrar o exemplo, eu tenho um exemplo bem legal para mostrar para vocês. Um vídeo. Mas antes, bora praticar aqui, ó. Second person plural. You, yours. Your parents. Lá vem tá eu e dois irmãos. Esses dois irmãos, esses dois irmãos, eles não são meus irmãos, tá? Eles são irmãos entre eles. São meus amigos. Dois irmãos que são meus amigos. E aí tá chegando duas pessoas mais velhas. Que eu conheço. Eu não vejo há muito tempo, mas eu conheço. E aí eu exclamo assim: Oh, those are your parents. Aqueles, those, aqueles are, são, seus parents, seus pais. Oh, aqueles são seus pais, eu exclamo. Porque eu não os vejo há muito tempo, sabe? Mas quando eu olhei, são eles. Those are your parents, eu falo. Tá certo? Tá certo. Eu usei o possessive adjective, your, e no final o substantivo, o noun, parents. Outro exemplo aqui, como usar o possessive pronoun. Vou substituir, então a gente repete a frase, those are, eles são, aqueles são, yours. Aqueles são de vocês. São o quê? Bom, se eles conhecem os próprios pais, supõe-se que já sabe do que eu estou falando. Dos velhos que estão chegando. Those are yours. Eles são seus. Ou, fica mais claro se eu disser, those
parents estamos esperando os pais, todos os meus pais e os pais deles. Those parents are yours. Those parents are yours. Aqueles pais são os seus. Eu estou esperando meus pais. Eles estão esperando os pais deles. Those parents are yours. Eu vejo que vem vindo dois ali. Those parents are yours. Aqueles pais são os seus. Não são os meus. Eu estou esperando também, mas não são eles. Tá? Antes da gente seguir e eu mostrar um exemplo de vídeo do possessive pronoun para yours, que seria de vocês, né? O plural da segunda pessoa. Eu queria mostrar essas prepositions primeiro. São preposições muito importantes, elas são usadas frequentemente em diversas situações diferentes. Então, achei muito interessante trazê-las aqui agora. A gente tem from da ideia de proveniência, de onde que vem. I'm from Brazil, por exemplo. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Eu sou proveniente do Brasil. Eu traduziria, eu sou proveniente do Brasil, mas fica muito formal, né? Posso traduzir como eu sou do Brasil. Daqui para lá também poderia ser traduzido, não perderia o sentido. Daqui para lá. Da ideia de proximidade, o here, e o there, de distância. That foi o que a gente aprendeu hoje de this, that, these, those. Certo? Outra preposição aqui é with. With tem o TH no final, mas ele não é tão marcado quanto o TH de brother ou outros. Mother, brother. Ele é marcado, mas não tanto. Então a gente tem with. With. Eu trouxe pra vocês essa música aqui bem conhecida. I'm with you. I'm with you. Eu estou com você. With significa com. Sempre significa com. Isso é excelente, essa preposição, porque ela não muda. Tem muitas preposições que elas mudam, dependendo de quais palavras elas estão acompanhando. Essa, nesse caso, ela não muda. I'm with you. E eu trouxe aqui 4 nouns, tranquilos, tranquilaços, para a gente pronunciar aqui, treinar a pronúncia também e aprender os novos substantivos. Water, eu já falei aqui algumas vezes. Water, repeat, water. Water, o britânico fala water. Water, 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 que o americano fala water. O americano fala water, mas geralmente eles falam water. Water. O britânico fala water. Fire, já ensinei pra vocês também, do This Girl Is On Fire. É fire ou fire. Os dois estão certos. Water, water. Fire, fire. Aqui a gente tem air. Air é ar, significa o ar, tá? E aqui a gente tem earth. Earth significa terra. Ok? Water, fire, air e earth. Muitas vezes eles também traduzem para vento aqui o air, que fica wind. Windsurf, vocês já ouviram falar do esporte? Wind é vento. Tem a ver com ar, mas não é necessariamente a mesma coisa. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo acho que muitos de vocês já conhecem, o Capitão Planeta, com essas palavras que a gente aprendeu agora: from, earth,
fire, air, water, os elementos. E, por último, um exemplo de yours, quando significa a segunda pessoa do plural, vocês, tá? No fim de frase. Bora, vamos assistir aqui. The power is yours. Ok, vamos ver com calma isso. Ó, primeira frase aqui, Kawam, é um nome assim bem diferente, mas deve ser comum lá para África. Não sei qual é o país que ele representa. Kawam, from Africa, proveniente de origem africana, né? From Africa, ele veio da África. With the power of Earth, com o poder da Terra. Earth, Google Earth, lembra? Kawam, from Africa, with the power da América do Sul. Mati, with the power of heart. Heart, não sei se vocês lembram, follow your heart. Siga seu coração, lembra? Coração. From South America, da América do Sul. Mati, eu lembro que deixa claro no desenho, eu assistia quando era moleque, bem pequenininho, eu lembro que eles deixaram claro que ele é um índio, ele é de uma tribo dos índios Kayapó, então provavelmente ele é brasileiro, mas não é certeza, porque tem Kayapó em outra, ao redor, né, nos vizinhos, nos outros países vizinhos. Então, from South America, Mati, with the power of heart. When, que eu falei já hoje, é quando, the five, os 5, a gente já viu os numerais, né? When the five powers combine. Combine é bem latim mesmo, vem do latim de combinar. Quando os 5 poderes se combinam, né? Quando os 5 poderes se combinam. Captain Planeta. E ele fala the power is yours. Esse yours é um possessive pronoun. The power is yours. O poder é de vocês. Ele está falando no plural. The power is your power. Ou the power is yours. Então ele poderia ter falado the power is your power. O poder é o poder de vocês. Mas ele falou o poder é de vocês, para ficar mais normal para ele, mais comum para os falantes da língua inglesa. Então, the power is yours. Go planet! Segunda pessoa do plural, yours. Possessive pronoun yours. E o último, a gente tem possessive pronoun, third person plural, they. Possessive pronoun theirs. Eu tô apontando para casa dos meus vizinhos. Eu tô falando aqui para ti que eu tô falando dos meus vizinhos, aí eu tô falando that is theirs. Eu tô apontando para casa ao lado e eu tô te falando that is theirs. Aquela é a casa deles. Aquela é deles. Aquela é deles. That is theirs. Ou eu posso falar, né? Deixar claro do que eu tô falando. Não só apontar. That house. Casa. That house. That house is. Second person singular. You. Yours. Possessive pronoun yours. The third person singular. He, his. She, hers. It, its. We, ours. You, yours. They, theirs. Ok? Repeat. Só os possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Certo? Esses são os possessive pronouns. Para cada pessoa
da voz. E aqui, por último, essa aqui para mim é a parte mais fácil da aula de hoje. Eu trago os possessive case. O que é um possessive case? É o famoso apóstrofe S. A gente tem aqui modelo. A gente tem quem possui a coisa, tá aqui, começa a frase com quem é o dono da coisa que é possuída, e a gente coloca a coisa que a pessoa possui, a pessoa ou o bicho possui car. For example, meu carro. No meu caso, meu nome, Michael, escreve assim, por incrível que parível. Michael, aí fica Michael's car, o carro do Michael, certo? A tradução disso aqui é o carro do Michael. Michael's car. Quando a palavra ela já termina com um S no final. Por exemplo, o carro dos Simpsons. Vocês lembram dos Simpsons? Acho que eu passei, não foi, mano? Uma atividade que tinha os Simpsons. The Simpsons. Ou qualquer não, a maioria das palavras no plural. A maioria das palavras no plural elas já terminam com S. Como é que a gente pode dizer que o carro dos Simpsons? Porque os Simpsons eles só tem um carro, certo? E como é que se escreve? The Simpsons car, o carro dos Simpsons. Ao invés de colocar apóstrofe S, a gente já termina com S, a gente só põe um apóstrofe depois do S. Ó, quando foi Michael's car, uma palavra que não termina com S, termina com L no meu caso, Michael's, apóstrofe S. Uma palavra que já termina com S, apóstrofe e pronto. E a palavra em seguida, que vai ser o objeto de possessão, de posse. The Simpsons car, o carro dos Simpsons. Compound names, nomes compostos. Por exemplo, eu tenho a casa house, né, aqui. De quem que é a casa? De duas pessoas. Da Beth, Elizabeth. A Beth, da Beth, and deixa eu apagar isso. Então a gente tem aqui compound names. A gente tem a casa da Beth e do Peter, por exemplo. Peter ou Peter é Pedro, né? Em inglês. Nomes bíblicos têm tradução. Beth and Peter's house, a casa da Beth e do Pedro, tá? Beth and Peter's house. Terminou, aqui vai seguir a mesma regra, não terminou com uma letra diferente de S, apóstrofe S. Se fosse o nome terminasse com S, por exemplo, digamos que o cara ele tem o sobrenome latino e ele gosta de ser chamado por ele. Então não fala Santos. Santos é a casa de Beth and Santos. Terminou com S, joga o apóstrofe e cancela isso. Joga só o apóstrofe aqui. Beth and Santos house. Tem apóstrofe, indica a posse. De quem que é a casa? Da Beth e do Santos. Possessive case. A gente está aqui... Eu trouxe aqui algumas marcas bem famosas. Eu trouxe o Super Nintendo pra gente lembrar aí de um tempo atrás. Quando o Super Nintendo bombava, era moleque. Eu gastava muitas horas aqui em jogos. Yoshi's, apóstrofe S. Yoshi's Island. Island, pra quem não sabe, é ilha. Então, a ilha do Yoshi é uma ilha que é cheia de Yoshis, de todas as cores. A gente tem, sei lá, uns 8 ou 9 Yoshis diferentes. Yoshi's Island, o nome desse jogo. Super Mario World 2. Yoshi's Island, a ilha do Yoshi. Tá? Yoshi termina com I, ganha Yoshi. Yoshi termina com I. Então ganha um apóstrofe S, Yoshi's Island. E do que ele é dono? Da ilha.
Aqui a gente tem Donkey Kong Country 3, Dixie Kongs, ó, Kong termina com G, apóstrofe S. Double Trouble, encrenca em dobro. Mas enfim, com relação às marcas, a gente trouxe aqui, todas têm apóstrofe. Bob's Burger. Tem o Bob's Shake também, né? Queria dizer que não tem patrocínio. Mas o Bob's, bora comer no Bob's. Bob's Burger ou Bob's Shaker, que é de milkshake. É apóstrofe S, então é os burgers, os sanduíches do Bob. Bob's Burger. Levi é como a gente fala no português, né? Meio afrancesado. Então, Levi's, que a gente fala. Levi's é do Levi. A ideia é essa, porque são as calças do Levi. Ficou extremamente famoso. Internacionalmente famoso. Foram eles que inventaram, foi essa marca que inventou essas 3 bolinhas na calça. Vocês sabem para que servem essas 3 bolinhas na calça? Ela tem a ver, tem um pouco de relação, o início da história dela tem a ver com os mineradores. Os mineradores, eles perdiam, por causa da atividade pesada, eles perdiam a calça, mesmo que já tinha inventado a calça jeans, que a princípio foi criada como um EPI, quase que um EPI, porque protegia tipo o joelho, protegia a perna inteira. Então, a princípio, só quem usava calça eram operadores de fábrica, desde antes disso eram mineradores. Então, quem precisava se proteger assim no campo. E a principal reclamação deles é que essas 3 pontas do bolso rasgava. Esse bolsinho aí, que antigamente era utilizado para se guardar o relógio, né? O relógio não era de pulso, era daquele de correntinha e tal. O bolso do relógio, que hoje virou o bolso da moeda. E os outros 2 bolsos, esses eram as maiores reclamações deles, que sempre rasgava nesses mesmos lugares, onde a costura é mais fina, onde a costura acaba. E aí a Levi's criou essas 3 bolinhas, foi revolucionário, criou o jeans e criou as 3 bolinhas do jeans. E a gente tem o McDonald's, McGonagall, tem muito sobrenome que começa com MC, tanana. McDonald's são os burgers do McDonald's. McDonald's era um sobrenome do dono, do criador, do fundador da empresa. Aí, burgers do McDonald's. Como de praxe, vocês vão ter agora 72 horas para me encaminhar as respostas da atividade. Estão sendo liberadas agora também. Façam com cuidado, tá? Façam devagar, refaçam se for preciso, quantas vezes vocês quiserem. Mas obtenha o mínimo de 70% para continuar em busca da segunda gema do conhecimento, da Dedication Gem. Bora nessa. Vamos lá. Tchau.